Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, os avisos de praxe, que é para os companheiros com aparelho celular, por favor de desligar, para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha do livro Palavras de Vida Eterna, lição 40, enquanto podes. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 10. Constrangido a examinar a conduta do companheiro nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Não te acredites a cavalheiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo o serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como selo da paz divina. As pedras que arremessastes ao telhado alheio voltarão como tempo sobre o teto em que te asilas, e os venenos que destilaste sobre a esperança dos outros tornarão no austo da vida ao clima de tua própria esperança, testando-te a resistência. Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do agora não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que te não faltem a paciência e a bondade do irmão, a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Auxilia enquanto podes, ampara quanto possas, socorre quanto possível, alivia quanto puderes, procura o bem, seja onde for, e enquanto podes, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento da eterna lei. Aqui, como a gente sabe que Deus não castiga ninguém, Ele dá a oportunidade da gente se reeducar, e a gente sabe que todo o mal que a gente emitir para o outro, com certeza voltará para nós mesmos, né? Mas a esperança é que a cada dia nós possamos lutar contra as nossas imperfeições e fazer aquilo que nos compete, a nossa parte na obra da criação, né? Então, que a gente, com essa lição, que a gente possa refletir sobre como nós estamos nos conduzindo na vida. E assim, Pai, agradecemos o dom da vida e por tudo que o Senhor nos permite usufruir. Mas rogamos nesse momento a Ti, a Jesus, a Maria de Nazaré, o amparo, a proteção e as Tuas bênçãos sobre o nosso Otávio, que nos trará o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que ele possa ser intuído e inspirado para trazer aquilo que necessitamos ouvir. Envolve a nossa Patrícia, que trará o estudo e o comentário do Fonte Viva, que ela também seja envolvida no Teu amor e na Tua luz, para que ela também possa estar inspirada e intuída pelos bons espíritos que aqui estão presentes. E agradecidos, te pedimos, Senhor Jesus, que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes na tarde de hoje.
Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Que a gente possa estar aqui, passar uma tarde agradável, amparado aqui por essa casa, essa espiritualidade que nos acolhe e, sobretudo, em nome de Deus, de Jesus, que traz a paz para todos nós, né? E nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 4, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item é ressurreição e reencarnação, que ele começa aqui no item 4. Eu vou dar só uma relembrada aqui, né, da definição a qual a espiritualidade traz para a gente no item 4. Ele fala o seguinte: a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Quer dizer, a palavra reencarnação, ela só foi introduzida na época de Kardec. É que veio uma nova palavra para poder definir melhor a questão de reencarnação, através dos espíritos, trazendo que a gente ora está aqui, ora vai para o plano espiritual, depois retoma a um novo corpo. Então essa foi uma palavra que acabou surgindo nesse período. Então, aqui no início, nós só tínhamos ressurreição, que é ressurgir. E a falta de entendimento das pessoas que levaram a certos equívocos, né? E como ele coloca aqui, naquele período, só os saduceus é que não... Cadê? As ideias dos judeus sobre o ponto de vista assim, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidos, porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que morreu podia reviver, sem compreenderem com precisão a maneira pela qual esse fato podia ocorrer, e designavam pelo nome de ressurreição o que o Espiritismo chama, mais acertadamente, de reencarnação. Tá? É só para a gente relembrar. E o meu estudo de hoje começa no item 10. Aí assim, eu queria colocar, porque quando eu fui pela primeira vez assistir uma palestra espírita, a pessoa que fez a palestra é Dirceu, lá no Leon Denis, e ele colocou duas parábolas, uma da transfiguração de Jesus, a qual no final ele fala que Elias já tinha vindo e as pessoas não o reconheceram. E no final da parábola, os apóstolos entenderam que era de João Batista que estava sendo falado. E a outra parábola que ele falou nesse dia foi uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, porque Nicodemos era o doutor da lei, tinha um grande conhecimento, tudo, mas ele não entendia como é que ele poderia renascer de novo. E ele abre um diálogo com Jesus e ele queria saber como é que ele, velho, poderia retornar ao ventre da mãe para nascer de novo. Como é que era isso? Então Jesus coloca nessa parábola o que provém do corpo é corpo e o que provém do espírito é espírito, né? Aí tem lá toda a parábola. E eu escutando, sem nenhuma influência da doutrina espírita, eu olhei e falei assim, poxa, por que as pessoas discutem essa questão de ressurreição? Para mim, assim, ficou muito claro
a questão de reencarnação nessas duas parábolas, né? E aí depois, com o tempo, estudando, entendendo, aí a gente vai, com o tempo de doutrina, vai tendo um entendimento melhor. Mas a gente também tem que pensar nas pessoas que creem na ressurreição, porque elas pegam um outro ponto de vista, de uma forma diferente, né? No final das contas, o mais importante é a gente praticar a caridade, né? Mas, assim, em termos gerais, eu só consigo ver a justiça divina através da reencarnação. Por quê? Porque quando eu olho uma pessoa que que nasce na extrema pobreza, ou deficiência física, mental, coisas desse tipo, e depois vem, desencarna, e você fica olhando onde é que está a justiça de Deus, né? Eram perguntas que eu sempre fazia em relação a isso. Por que que uns vêm com tantas dificuldades e outros vêm com saúde, condição financeira boa? E assim, você olhando sem você ter muito entendimento, você não consegue enxergar uma justiça divina. Então, quando você passa a estudar a questão de reencarnação, aí você percebe que em determinados momentos nós temos certos comprometimentos e acabamos sofrendo a ação da lei, para perceber como é que é difícil certas situações que no passado, em outras encarnações, nós fizemos as pessoas passarem por determinados detrimentos. Então, assim, são coisas que a gente acaba passando para que a gente possa ter um entendimento, poder se colocar no lugar do outro, né? Porque a pessoa fala assim, eu sei o que é passar fome. Você já passou fome? Não, nunca passei, mas eu sei o que... Peraí, como você vai saber uma coisa que você não vivenciou? Então, a gente acaba vivenciando uma série de experiências na nossa encarnação para que a gente possa aprender. A gente acaba aprendendo uma parte, outras coisas a gente acaba não aprendendo, fazendo tudo igual, né? E aí nós vamos ter que retornar para podermos aprender realmente a nos modificar em determinadas circunstâncias da vida, né? Passar a ter mais empatia com as pessoas. Então, são situações assim que eu olho como justiça divina essa questão da reencarnação, nos dando sempre uma oportunidade de nos reconciliarmos com a lei, nos corrigirmos das nossas dificuldades. Então, assim, a nossa falta de experiência, de decidir coisas equivocadas, às vezes com muita boa vontade de querer seguir um caminho correto, com a intenção que as coisas funcionem, mas por falta de experiência e maturidade, nós acabamos decidindo coisas equivocadas. Então, só com o tempo, só com muitas encarnações, nós vamos poder ir melhorando, tendo decisões mais assertivas para a vida. Então, uma pessoa que desencarna precocemente, ela não teve tempo de aprender muitas coisas. Então, como é que essa pessoa, não é que seja uma pessoa boa e tudo, mas desencarnou, ainda fica faltando muitas coisas. E aí essa pessoa, em outras religiões, vão para o céu, ou se foi uma pessoa ruim, vai para o inferno ou purgatório, enfim,
é destinado um determinado local para essa criatura. E aí, eu, por exemplo, eu sou pai. Então, assim, diante de Deus eu sou desse tamaninho. Eu consigo ajudar o meu filho, a perdoar o meu filho, a incentivar ele a caminhos melhores. E aí se coloca que aquela pessoa que não fez o bem, que fez o mal, ela fica condenada à eternidade, a viver no inferno, nomes assim que são colocados. Então, assim, Deus sendo muito maior que tudo isso, será que Ele não vai dar uma oportunidade para que essa pessoa possa vir a se modificar? Então, você não dá para ter esse pensamento diante dos esclarecimentos espíritas, a pessoa ter apenas uma vida, né? Então, assim, fica mais claro você pensar em questão de reencarnação, para que aquela pessoa que sempre praticou o mal, ela possa ter oportunidade de melhoria. Mas eu trago aqui também, aí são pontos de vista de cada religião, porque eles têm religiões que eles pegam o Velho Testamento, né? E aí eu trouxe aqui só algumas parábolas para vocês terem ideia, né? Daniel 12:2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, vocês vejam aqui, né, que te dá um sentido, como é colocada a questão de ressurreição, que o morto vai ressurgir. Aí, se nós pararmos para pensar na parte científica, o corpo já se decompôs. Os átomos todos já estão por aí e nós estamos reutilizando o que foi utilizado em outro corpo, porque nada vai se perder. A matéria está aí, ela se decompõe e ela é reaproveitada. Então, aí se pega a essas parábolas, tem uma outra aqui de Isaías: mas os teus mortos viverão, os seus cadáveres ressuscitarão, despertai e jubilai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos, né? Então, assim, você tem parábolas aqui, devido que é lá do Velho Testamento, tem do Novo Testamento também, que aí você traz uma informação que as pessoas naquela época não tinham o esclarecimento que se tem hoje, né? Será que quando foi escrito isso aqui, se essas pessoas tivessem o mesmo esclarecimento de hoje, será que teria alguma parábola nesse sentido, né? Então são coisas que a gente pode pensar. Então, assim, a questão da ressurreição é que o morto pode voltar a viver e no dia do juízo, né? É dessa forma que é colocado essa questão da ressurreição. Eu não quero aqui ficar discutindo, porque não é a questão nossa aqui, mas só para a gente poder pegar esse gancho e ver essas diferenças. Então, vou me ater a essas questões da reencarnação. E o item 10, que é o de hoje, ele começa aqui numa parábola. Ora, desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência e são os violentos que o arrebatam. Visto que
João, todos os profetas e também a lei o profetizaram. E se quereis compreender o que vos digo, é ele mesmo, o Elias que há de vir, que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Está em Mateus 11, de 12 a 15. Quer dizer, ele está colocando que Elias seria João Batista. João Batista, todo mundo conhecia, pai, mãe, família, né? Então, assim, como é que Jesus poderia falar que João era Elias? A não ser através da reencarnação. Porque se nós somos um espírito e sobrevivemos à morte do corpo físico, nós vamos para o plano espiritual. E depois de muito estudo, um tempo no plano espiritual, nós retornamos, o espírito retorna a um novo corpo, para ter novas experiências e poder evoluir. Então, toda a parte intelectual daquele espírito é dele. O bem, o mal que ele fez é dele. Ao nível moral que ele está, é uma conquista daquele espírito. Então, quando ele reencarna com toda essa condição moral que ele tem. Seja boa, seja má, não importa o nível. Então, ele retoma um novo corpo para que ele possa progredir na sua vida. E aí, eu acho que isso faz muito mais sentido nós podermos ver a justiça de Deus. Por quê? Eu cometi uma série de equívocos na minha vida, fiz o mal, fiz isso, e eu nunca vou ter uma oportunidade de me reparar com a lei divina, me reparar com aquele irmão que eu fiz o mal, né? Então, assim, a reencarnação traz isso. No livro dos médiuns, se eu não estou enganado, na introdução, fala sobre... Kardec coloca a seguinte situação: todas as religiões creem na sobrevivência do espírito ou alma, né? É a mesma coisa. E Kardec, quando se refere à alma, está se referindo ao espírito encarnado, tá? E ele fala assim, todas essas religiões creem na sobrevivência, porque ou vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, a doutrina espírita vai para o plano espiritual. Então, os espíritos estão vivos. E aí Kardec faz a pergunta: qual a impossibilidade do retorno de um espírito que está vivo, seja onde for? Não precisa necessariamente Deus ter criado um novo espírito para poder encarnar aqui na Terra. Por que esse que ainda não compreendeu tudo não pode retornar também num outro corpo para poder ter um novo aprendizado, se melhorar e evoluir? Entendeu? Então, assim, é uma situação que me leva a ter essa crença na questão de reencarnação. Além das parábolas que tem aqui nesse capítulo, que são várias parábolas que são colocadas em relação à questão de reencarnação, nós também temos que pensar nessa questão da justiça divina, como é que isso ocorre, né? Para a gente poder ter um entendimento. Porque assim, você olha para o lado, você vê tanta miséria, tanta coisa, tantas guerras, as pessoas estão lá naquele meio, e nós estamos aqui, o Rio de Janeiro também está em guerra, né? Infelizmente. Mas, e aí? Essas coisas não mudam? Como é que é isso? Ninguém vai ter oportunidade, vão ficar de eterno no sofrimento. Então, se nós cremos num Deus que é bom, justo, misericordioso,
eu descarto a questão de ressurreição. Eu fico com a ideia de reencarnação, que vai me dar possibilidades de crescimento, de eu me reparar com as pessoas a quem eu fiz mal. Então, assim, toca a mim um sentimento muito mais profundo em relação à questão de reencarnação. Porque, assim, às vezes a gente comete erros e chega lá e diz, poxa, desculpa, o que eu posso fazer? O que eu posso, né, reparar nesse mal que eu fiz? Dentro da própria encarnação. Aí a pessoa, não, tudo bem, então vamos resolver assim? Aí fica tudo certo? Então tá bom. Então você tem uma oportunidade, uma coisa que te agrada. Né? Então seria muito viável a gente ter isso. Aí continua aqui no item 11 a explicação dessa parábola. Aí os Espíritos falam para nós. Se o princípio da reencarnação expresso no Evangelho de João poderia, a rigor, ser interpretado em um sentido puramente místico, o mesmo não poderia ocorrer nessa passagem de Mateus, que não há equívoco possível. É ele mesmo, o Elias que há de vir. Nela não há figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. É porque no Evangelho de João tem certas parábolas que fica, como ele coloca assim, essa questão mística. Aqui em Mateus não, ele afirma em relação a isso, né? Que Elias era João. Esse João aqui, tem o João Evangelista e João Batista, né? Então, assim, Elias era o João Batista. Quer dizer, o espírito de Elias reencarnado em um outro corpo, que, no caso, recebeu o nome de João Batista. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. O que significa essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento. Jesus as explica dizendo, e eis, quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo, o Elias que há de vir. Ora, João sendo, se não Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. É outra alusão à violência da lei mosaica que prescrevia o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, né? Lembra daquela parábola da mulher adúltera, que na lei de Moisés você poderia apedrejar a mulher adúltera. É por isso que vem essa explicação, né? E outras coisas também, olho por olho, dente por dente. Então, ainda era um pessoal muito endurecido, com muitas dificuldades, e a lei era dura. Então, nós tínhamos essa condição ainda de muita dureza no período de Moisés. Quando chega Jesus, ele vem trazer algo muito diferente, que é a lei de amor, que aí eu vou trazer até aqui para vocês, né? Cadê? Olha só. Por que eu vou trazer a lei de amor? Porque através da lei de amor, nós vamos poder ver a justiça divina. E dentro da lei de amor, é onde que se traz a questão da reencarnação, né? Então, eu olho assim, como a reencarnação sendo a questão do amor de Deus, dando para nós oportunidades de crescimento, de melhoria, né? Então, a lei de amor
no item 8, né? Tem mais itens, mas eu peguei só algum. Ela fala o seguinte: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso, alcançado. Na sua origem, só tem instinto, né? Quando a gente nasce lá, no iniciozinho lá, era só instinto. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, temos sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Então, para que a gente possa chegar a esse ponto, é necessário que a gente tenha que vir várias vezes para poder aprender. O Chico Xavier, ele não nasceu Chico, ele já vem num processo reencarnatório para chegar ao ponto a qual ele chegou. Então, assim, para mim fica muito claro essa questão. Por exemplo, você pega crianças aí de 2 anos, 2 anos e meio, tocando certos instrumentos que as pessoas levam 10 anos estudando. Aí, como é que você pode explicar? Aí tem pessoas que falam, isso é dom de Deus. Dom de Deus, mas, poxa, aquele ali recebe todos os dons, e eu não recebo nada. Então, assim, como é que é isso, né? Como é que você vê mentes brilhantes e outras ainda tão acanhadas? É um processo de evolução, é como começa aqui na lei de amor. Você começa no instinto, tem as sensações, chega ao sentimento, e o ponto mais alto do sentimento é o amor. E a gente sai da personalidade para poder, como é que ele coloca aqui? Substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então, para você chegar a um ponto desse, você tem que ter caminhado muito. E uma encarnação não dá, por mais que a pessoa viva até 90 anos, 100 anos, né? E também qual é a condição de uma certa idade que a pessoa está vivendo. Também tem, além de viver muito, você tem que ter lucidez. Tem pessoas que têm, outras não. Então, assim, fica muito restrito só uma encarnação para um aprendizado tão grande, para a gente chegar a esse amor de Jesus. Então, isso é que nós temos essa necessidade de reencarnarmos. Por quê? Nós somos uma individualidade. Então, todo o aprendizado que nós temos dentro dessa encarnação são somados ao que nós já tínhamos quando chegamos. Quantos filhos vêm para auxiliar os pais? Às vezes não são nem os pais que auxiliam os filhos, são os filhos que vêm para auxiliar aquele casal, aquele grupo familiar, devido já ter vivido muito, ter várias experiências e poder contribuir ali naquele lar, naquela sociedade a qual aquela pessoa está vivendo. E aí ele continua aqui, Por sua vez, o Espiritismo vem dizer uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação triunfando sobre a morte. Revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual.
né? Então, vocês vejam que o nosso patrimônio intelectual, ele não se perde, ele vai nos acompanhar. E quando nós retornarmos, nós retornamos com esse patrimônio intelectual. Porque senão essas crianças assim, que eu dei exemplo, elas não iam saber tocar violino, piano, bateria, que eu já vi também, que são coisas difíceis para crianças de 2 anos e meio, 3. Eu até hoje não sei tocar nada. Né? Então, assim, e cadê o seu patrimônio? Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. Eu disse que no início o homem só tem instintos. Portanto, aquele em que os instintos dominam está mais perto do ponto de partida do que do objetivo a alcançar. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar esses últimos, reprimindo os germes latentes da matéria. Quantas pessoas nós vemos tão abrutalhadas ainda que você não consegue conversar, que a decisão de você, de alguma discórdia, é querer partir para a briga. Não tem um argumento, não, olha só, está acontecendo isso, vamos tentar resolver, e a pessoa não quer resolver. Ela ainda está ligada à questão do instinto. Enquanto que outras pessoas já estão mais ligadas à questão do sentimento. Tem pessoas que passam na rua, nem vê ninguém, né? Parece que as pessoas são invisíveis. Enquanto que outras, que já estão trabalhando mais a sua parte intelectual, os seus sentimentos, começa a perceber a dificuldade do outro, passa a ter empatia, passa a trabalhar em ações sociais para quebrar um pouco essa questão dessa desigualdade. Então, isso é fruto de quê? Da questão reencarnatória. São os aprendizados a qual nós vamos tendo ao longo de cada encarnação. E aí nós vamos corrigindo, nos melhorando a cada encarnação. Uns melhoram mais rápido do que outros. Depende do livre-arbítrio de cada um. Qual é o esforço que aquela pessoa, que aquele espírito encarnado está empregando nas suas transformações morais. Porque assim, aqui na Terra o apelo é muito grande para nos manter presos a todo um sistema material. Vocês veem aí as grandes empresas o tempo todo bombardeando de anúncio que você vai ser feliz porque você tem um aparelho X e não sei mais o que, carro do ano, só fazendo você entrar num estado de perturbação, porque muitas das vezes você não tem aquela condição para ter aquilo, mas você se esforça, se endivida para ter um determinado bem. Porque a mídia está dizendo que você vai ser feliz com aquele bem. Né? Eu me lembro muito assim, meu filho trabalhava lá no centro da cidade, ele falava assim, pai, não é possível, eu não ganho tão mal assim, mas não dá para eu comprar um celular de tanto. E eu vejo pessoas em condições muito inferiores que estão ali, com um celular de ponta. Saiu, quer comprar, quer se manter, só que existe um desgaste emocional nisso. Porque a pessoa não tem uma condição financeira. Aí vai fazer o telefone em 20 e tantas vezes. Aí está ali,
pagando uma coisa que daqui a pouco vai se desfazer e a pessoa vai entrar numa outra. Aí daqui a pouco porque a tecnologia é muito rápida. Você está no iPhone 15, daqui a pouco é o 16, 17, né? O Samsung é a mesma coisa e tantas outras marcas aí vão assim uma evolução muito rápida hoje. Se você entrar nisso, você vai viver só no consumo e você não vai ter dinheiro para outras situações que são muito mais importantes. De repente, se você tivesse com um celular bom, direitinho, mas dentro do padrão financeiro seu, você poderia ter um conforto melhor dentro de casa, você poderia estar ajudando uma outra pessoa nas suas dificuldades, mas não, muitas das vezes é isso. A mídia está sempre empurrando que a gente tenha consumo. E a gente acaba entrando também em muitos conflitos. Hoje a minha esposa falou que lá nos Estados Unidos está tendo uma questão racial, que o pessoal negro está se armando por causa da supremacia branca agora com o novo presidente. Então vocês veem que as coisas voltam lá ao tempo do Ku Klux Klan, né? Sabe, a gente parece que não aprende, tantas experiências ruins que foram vivenciadas, Segunda Guerra Mundial, e aí você vê aí a Rússia, está aí, olha, tem 3 anos de guerra, a guerra que era para durar um mês, né? Não devia ter nem guerra, mas que eles tinham expectativa de um mês, já são 3 anos. Foi agora, dia 24 de fevereiro. Eu sei porque foi aniversário do meu pai. Então, você olha, aí você vê lá em Israel, lá com a faixa de Gaza lá, sabe? Então, você fica numa luta, o mundo numa luta constante, o tempo inteiro. Então, qual é o aprendizado que essas pessoas estão tendo? Então, assim, tem que haver um meio para que a gente possa aprender a nos melhorar. E esse meio é a reencarnação. Você desencarna nesse momento, chega no plano espiritual, é acolhido, você é socorrido ali, te dão um direcionamento, te mostram as falhas a qual estava se cometendo em relação à própria encarnação, para que você possa, num futuro próximo, retornar e fazer um resgate dessas situações, tentar se melhorar, né? Reparar o mal que se fez. Eu mesmo, quando não frequentava a doutrina espírita, isso eu era até bem jovem na época, eu olhava para essas questões políticas, eu falava assim, tem que existir uma justiça divina, porque a justiça dos homens são muito falhas o tempo todo. Nós aqui embaixo, se cometermos um erro qualquer, a justiça vem e resolve. Agora, quando é lá em cima, o troço vai protelando, e as coisas parecem que não se resolvem, né? É desvio disso, desvio daquilo, né? Então, assim, eu ficava assim, poxa, eu não consigo. Eu falei, tem que existir uma justiça divina, porque nada é resolvido. Você só vê situações conflitantes, situações de oportunismo pelo cargo a qual ocupam. Tem um amigo que ele é do Ceará e com o dinheiro do governo, isso tem muitos anos mesmo,
foi construído um açude lá para a população, com dinheiro do governo do Ceará e tal, mas construíram dentro da fazenda uma determinada pessoa. E quando chegava nas eleições, aí de você não votar naquele candidato daquele fazendeiro ali, porque senão você não bebia água. Entende? Então assim, aí você fica olhando e fala assim, meu Deus do céu, não existe justiça nesse mundo. Não existe, o que é falho só a justiça humana, porque cada um quer mais do que o outro. Então a gente só pode pensar em questão de justiça divina, e ela é aplicada de uma forma, vamos dizer assim, diferente do que a gente está tradicionalmente acostumado. Nós estamos vendo, queremos que a pessoa vá presa e seja punido, né? Mas a justiça divina não. Ela vai ter um determinado, ela pode não ser punida nessa existência, mas ela vai sofrer consequências numa próxima vida. Então aí você, estudando, você consegue falar assim, bom, então existe uma justiça, porque chega em determinados momentos em que aquela pessoa, o mal todo que aquela pessoa cometeu, ela vai ter que ter um resgate, fazer um reparo de tudo que ela fez. Então ela precisa de uma nova oportunidade. É difícil ainda, no nível que a gente está, ficar pensando nisso, né? Porque fez o mal aqui na gente, nós queremos aquela resposta de imediato, né? Então, só que as coisas, com o estudo, tem que trazer para a gente a tranquilidade que vai existir essa justiça. Vai chegar um momento em que a pessoa vai voltar para o caminho. Mas como nós também temos muito orgulho, ainda somos muito egoístas, nós queremos ver agora, ó, você fez um mal para mim, eu quero ver você preso, quero que você pague uma multa, que você quer ver a coisa ali de imediato, né? Você não quer saber da outra encarnação, você não sabe como é que vai ser, né? Então assim, nós ainda estamos muito ligados à parte material. Então assim, é importante essa questão da reencarnação, de nós olharmos dessa forma, né? Porque a questão da ressurreição, para quem crê na reencarnação, fica mais difícil, porque se eu olhar pelo lado da ciência, como é que a pessoa que o corpo estava lá, virou pó, os átomos já se foram, e ressurgir aquele mesmo corpo, né? Assim, se Deus quer, se Deus... Peraí, tem que, assim, existem leis da física, da biologia, química, que são respeitadas. Tem coisas que a gente acha assim fantástico, teve períodos que nós achávamos que eram fenômenos. Não são leis que nós desconhecemos. Tem muita coisa agora que a gente está conhecendo, descobrindo, né? A questão dos fluidos, toda uma manipulação de uma série de energias que antes eram desconhecidas. E quem tinha o domínio disso, muitas das vezes usava para se beneficiar ganhando dinheiro, né? Fazer ilusões com as pessoas, né? O eletromagnetismo é uma coisa assim fantástica, que você consegue iludir uma série de situações, porque quase uma grande parte da população do mundo não conhece como é que funciona exatamente. Então é fácil de você
manipular. Por exemplo, esses ventiladores aqui, ficar girando aqui. Quando eu era criança, eu ficava pensando, por que o fio não enrola, né? Já que ele está girando, por que não... Mas não, você tem um campo magnético fazendo com que ele possa girar. Como é que um sinal de celular chega exatamente para a pessoa que nós estamos ligando? Então, assim, teve períodos lá que foram falar que a Terra era redonda, né? Quase que foi decapitado. Então, assim, aí você volta agora para o terraplanismo, né? Tem umas coisas assim que a gente vai lá na frente, vem aqui atrás, né? A gente tem exemplos aí de a questão das guerras, questão de tanta tortura, uma série de coisas, e a gente volta e repete. A gente demora, né? Assim, eu estou falando a gente no termo mundial, de aprender com as coisas. Porque assim, por exemplo, se colocou muito peso em relação, na Segunda Guerra, ao Hitler. Mas e aquele vizinho que dedurava lá, tem um judeu que mora aqui, e era amigo às vezes dele. Ele sabia que para onde que ele ia, que ia sofrer torturas, possivelmente seria morto. Então ele estava na mesma sintonia que o comandante lá. Então, assim, essas pessoas precisam ter esclarecimento. Não é possível que a gente não aprenda com os erros. Quando nós sofremos, né, alguma consequência, que a gente também possa refletir, por que eu estou sofrendo disso? Nessa encarnação eu não fiz, mas será que em outra eu não fiz alguém sofrer do mesmo modo? E hoje eu estou recebendo uma ação semelhante, para que eu possa ver que esse tipo de atitude não é conveniente, que eu tenha que sair dessa faixa vibratória, que eu tenha que entrar num nível melhor de vibração para que certas situações não ocorram. Então, assim, eu tenho que fazer a minha parte, cada um fazer a sua parte, o seu melhoramento. E nesse momento, Deus nos deu a oportunidade de reencarnarmos para fazer isso, para termos essa correção nas atitudes equivocadas do passado. E que nós ainda não estamos em níveis elevados e cometemos outros erros, ficamos muito irritados quando alguém vem, faz alguma coisa contra você, né? Mas ainda não temos um certo comportamento assim tão elevado em termos gerais. Tem pessoas que já conseguem. Eu já falei aqui uma vez, lá nos Estados Unidos, o psicopata lá matou mais de 40 mulheres, recortou tudo, todo mundo. E no julgamento lá, num determinado estado dos Estados Unidos, a pessoa, o familiar tem direito de ir lá e falar. Só teve todo mundo que foi lá falando, né? Tem que morrer, tem que fazer, tem que sofrer mesmo, né? Então a pessoa bota para fora todo aquele sentimento. E teve um senhor que é protestante, que ele falou assim que ele estava no momento de cumprir a coisa mais difícil que Jesus pediu para ele, que é o perdão. E aí ele falou assim: eu te perdoo, meu irmão, por uma pessoa que esquartejou a própria filha dele. E uma coisa que acontece, que o psicopata ele faz isso porque ele não tem sentimento, ele não se sensibiliza.
mas ele conseguiu se sensibilizar e chegou a sair lágrimas dele. Para vocês verem como é que essa condição, como é colocada aqui na lei de amor, né? O quanto que o alcance dela como é muito alto, né? Esse senhor, ele verdadeiramente está seguindo, né, os passos de Jesus, se esforçando, é como ele falou, foi a condição mais difícil que foi imposta para ele, perdoar aquele que fez o mal à filha dele. Então, assim, é nesse processo de reencarnação, de idas e vindas, nós vamos acumulando conhecimento intelectual. E esse conhecimento intelectual faz com que nós possamos mudar nosso comportamento moral, pela questão do esclarecimento. Nós vamos tendo uma visão muito mais ampla da vida. E aí nos importarmos com aqueles que estão ao nosso lado e que não têm o que comer, que não tem uma palavra, que a pessoa passa, finge que não está nem vendo, né? Então, assim, tudo através desse processo reencarnatório, que traz para nós uma condição de crescimento. Então, assim, a questão da ressurreição, ela fica muito limitada, se você comparar com a questão reencarnatória, né? Além das coisas assim de impossibilidades, se Deus consegue fazer a pessoa voltar do pó, né? Quais foram os mesmos átomos, será que ele vai pegar, né? Recompor tudo? Como é que... Aí fica assim, fica muito difícil isso, né? Então, que a gente possa... espero que eu possa ter aqui esclarecidos, né? Deixa eu ver aqui, tem mais um pedacinho aqui, que ele fala assim, ó: os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais cheios de vícios deverão se transformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereis que vos seja feito, mas ao contrário, fazei a eles todo o bem que está ao vosso alcance. Não acrediteis na dureza e na insensibilidade do coração humano. Mesmo a contragosto, ele cede ao verdadeiro amor. É um imã a qual ele não pode resistir, e o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está em vossos corações em estado latente. A terra, morada de provações e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá serem praticadas a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício e todas as virtudes filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as doces palavras que João, o evangelista, quando a enfermidade e a velhice o impediram de continuar com suas pregações, apenas repetia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Tá, gente? Ficando por aqui, que já são 4 horas, tá? Que a gente possa ter um bom carnaval. Amanhã e domingo tem um encontro de carnaval, né? E que a gente possa refletir um pouquinho na reencarnação e buscar o nosso melhoramento, porque o nosso melhoramento vai ser o melhoramento do nosso planeta. Tá? Muita paz para todos. A leitura do nosso livro Fonte Viva é a lição 152, que tem como título Vem. E quem o ouve, diga vem.
e quem tem sede, venha. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. A Terra é a grande escola das almas em que se educam os alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergue inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexistência e ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda-se que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre as portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sobre os fardos do mundo? Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Graças a Deus. Dando continuidade ao momento do nosso passe, e enquanto os médios se posicionam, vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que aqui se encontram, para que a gente possa receber tudo aquilo que a gente necessita. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Emmanuel nos mostra o quanto Cristo se dispôs e se dispõe a todos e a todas que passam por situações de sofrimento ou de redenção. Ninguém é abandonado. O Cristo não desiste de ninguém. Como Emmanuel nos coloca na mensagem, a Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. E idade aqui, na nossa compreensão, deve ser entendida como estágio evolutivo do espírito. Lembremos-nos do seguinte convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, temos uma ampla discussão sobre as mais diversas origens do sofrimento humano.
E Allan Kardec, pontuando um a um, consola-nos sobre a necessidade do bem sofrer. De qualquer maneira, precisamos ter em mente que o sofrimento é um encontro conosco mesmo, significa uma oportunidade de retorno à lei de Deus. Quanto aos irmãos que seguem totalmente contrário aos ensinamentos do Cristo, mesmo aqueles que se consideram cristãos, Emmanuel nos lembra nessa mensagem que não os enxerguemos como inimigos, mas como semelhantes de entendimento imperfeito. Isso é um antídoto para a nossa indignação, característica de seres imperfeitos, como qualquer um de nós. E Emmanuel finaliza a mensagem nos apontando de que precisamos aproveitar o tempo que nos é dado enquanto ele está correndo, pois podemos estar construindo todo um contexto para futuras dificuldades mais complicadas de serem resolvidas. Ou seja, atender ao convite do Mestre é humanamente inteligente. E lembremos também a mensagem do Cristo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas e perdas de seres amados encontram consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. E sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida ou simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. E que Deus e que a espiritualidade amiga, que o Mestre Jesus nos ajude a termos sempre consolidados dentro de nós essas verdades em nossas vidas. Graças a Deus. E mantendo essa vibração de paz e harmonia, vamos unir nossos pensamentos para que nós possamos ouvir a mensagem do plano espiritual. Por que se sofre na vida? A doutrina espírita, ela vem clareando as nossas mentes para que nós reflitamos nos acontecimentos do nosso dia a dia. Nós não somos vítimas de nada. A injustiça é só perante os homens, porque a justiça de Deus se dará. Porque o homem, ele faz tanto mal a si próprio, que um dia ele vai tomar consciência de tudo isso e se arrepender. Mas enquanto isso não acontecer, ele vai cometendo atrocidades, vai ferindo o outro, vai prejudicando o seu semelhante, vai tripudiando sobre aquele que está sob o seu mando. Mas Deus a tudo vê, a tudo prevê e a tudo provê. E um dia a dor retorna àquele que é o causador. Não como um pensamento de vingança, mas é a lei do retorno, que tudo aquilo que você fizer ao outro,
é assim mesmo que você faz. Quando os homens compreenderem isso, a humanidade estará um pouquinho melhor. Mas enquanto ele não perceber isso, o mal ainda persistirá entre nós. Mas ao invés de criticarmos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e rogar a Ele que abençoe esse nosso irmão, que ele possa perceber o mal que ele está fazendo a si mesmo, que ele possa retornar ao caminho do Pai. Que o processo é esse. Ninguém está fadado para o mal, porque o mal é temporário. E o mal não é uma construção de Deus, mas dos homens. Oremos uns pelos outros e peçamos ao Pai que nos dê lucidez e discernimento para termos sabedoria na realização das nossas tarefas diárias. E que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, derrame a sua paz e o seu amor sobre todos. Paz da consciência tranquila, de ter procurado fazer o melhor. E assim, que Deus esteja com todos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E assim chegamos ao final de mais uma reunião pública. Agradecidos por termos chegado aqui, por termos ouvido tudo que nos foi dito, para que a gente possa raciocinar, colocar em prática a nossa vida, quando necessitarmos, para que a gente nunca desista, não desanime e mantenha sempre a fé. Pedimos por aqueles que aqui não puderam vir, pedimos a proteção para a Casa do Caminho, por todos os trabalhos e estudos realizados nessa casa tão querida. Pedimos também pela nossa cidade, pelo nosso país. Nessa semana que se inicia o Carnaval, que possamos todos estar vibrando com bons pensamentos, em oração e vigiando sempre para que possamos manter essa vibração de paz e de harmonia que tanto necessitamos. E que seja em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, acima de tudo, em nome de Deus, que encerramos as atividades da tarde de hoje. Graças a Deus.